Mateus capítulo 5, versículo 11. Aqui Jesus, ele estava falando aqui no monte, né? Ele subiu ao monte para falar com aquelas pessoas. Hoje Jesus, ele fala conosco através da palavra. E Jesus, ele fala que bem-aventurado é os que choram. Vamos ler aqui? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então o Senhor, ele está falando, todos aqueles que são injuriados, todos aqueles que são perseguidos, o Senhor, ele diz que é bem-aventurado. Versículo 4 diz assim: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Meus irmãos, o Senhor, ele fala que nós, quando aceitamos segui-lo, nós não vamos ser bem-vindos por todos, nós vamos ser perseguidos. Por isso que ele diz aqui: bem-aventurado sois vós, quando o que for perseguido. Se você está sendo perseguido por servir a Cristo, por andar com Cristo, às vezes você fala: meu Deus, como é difícil. Quando eu estava no mundo era tudo mais fácil, tudo era porta larga, era tudo fácil, tudo que você fazia dava certo. Hoje com Cristo é tudo mais difícil, é uma perseguição dentro da minha casa, uma perseguição no trabalho, tudo parece que é comigo. O Senhor, ele diz aqui: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Sabe, calúnias às vezes se levantam contra a tua vida, pessoas falam mal, pessoas te perseguem no trabalho, falando mal de você. Fique em paz, porque Deus, ele falou que você vai ser bem sucedido, bem-aventurado. E o versículo 4 diz que bem-aventurado é os que choram. Se você chora na presença do Senhor, porque você está sendo perseguido, se você chora na presença do Senhor e não peca contra o Senhor, mas permanece ali fiel a Ele, Ele falou que você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, ele deixou o Consolador, é o Espírito Santo. Na hora que você mais precisa, o Espírito Santo está com você, te consolando. Por isso que hoje Jesus, ele abraçou a igreja dele. Tem muitas pessoas que estão chorando e estão achando que não está sendo consolada. Mas o consolo do Espírito Santo, ele está sobre nós. Aqui nós vamos ler, vamos ver aqui em João 14:16. Livro de João 14. Capítulo 14, versículo 16. Nós vemos que muitas pessoas, elas choram, né? Choram por tudo, né? Eu falo por mim. Já chorei por muitas coisas, já chorei pela morte de um parente, já chorei por algo que não deu certo na minha vida, que eu achava que era de Deus e não era, e eu fiquei ali orando, pedindo a Deus, e aí deu errado, aí eu comecei a chorar, eu falei: meu Deus, mas eu orei, eu falei com o Senhor, só que eu não esperei a resposta de Deus, aí eu chorei porque não deu certo. Então muitas coisas que nós fazemos, às vezes não estão na direção de Deus, e a gente chora por uma perda, chora por algo que não deu certo. Só que o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos ajuda naquela hora, principalmente na hora de entregar alguém ao Senhor, né? Quando Deus, ele vem recolher alguém, a gente não quer entregar. Deus, ele fala: é meu, eu só te emprestei. E aí ele fala: hoje é o dia de eu buscar, e a pessoa, ela não quer entregar, ela chora amargamente por causa daquilo. Ela acha que ela perdeu, mas aquilo não pertencia a ela. Quando Deus, ele tira alguém da nossa vida, ele não está tirando porque ele quer nos prejudicar, porque ele quer ser mal conosco, é porque é dele. Tudo que é dele volta para ele, e nós não será diferente. Nós somos o Senhor, nós estamos aqui na terra, mas nós vamos voltar para o Senhor. Então aqui, no capítulo 14, versículo 16, diz assim: eu
e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem é esse? O Espírito Santo, o Espírito Consolador. É quando nós choramos, o Espírito Consolador, ele vem. As pessoas choram lá fora, mas ela não tem o Espírito Consolador, porque ela não busca, ela não se entrega verdadeiramente ao Senhor. E aqui o Espírito Consolador, o que ele faz? Aquele que anda na verdade, aquele que anda na palavra de Deus, na hora que ele clama ao Senhor, ele sente o Senhor abraçando ele sente que a oração dele foi ouvida. Mas tem pessoas que não querem o Senhor, mas ela quer o consolo do Senhor, ela quer o consolo do Espírito Santo. O Senhor, ele diz que deixará, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por quê? Porque Ele foi para o Pai, Ele saiu da terra e foi para o Pai, deixou o Espírito Santo, o Espírito Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus não está mais na terra, mas o Espírito Santo está. Então nós não estamos sozinhos. Ele falou assim que para sempre Ele estará conosco, até o último dia que nós habitarmos aqui nessa terra. O Espírito Santo estará conosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas por que o mundo não pode receber? Porque não quer, meus irmãos. Nem todo mundo quer o Senhor Jesus, nem todo mundo quer viver da palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é renúncia, é você renunciar a tua vontade, o teu eu, renunciar os pecados deste mundo. Nem todo mundo quer. O mundo não pode receber, não quer receber o Espírito Santo. E aqui ele diz, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Nós conhecemos o Espírito Santo, porque ele habita em nós. Quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos Ele. Senhor, eu preciso da tua ajuda hoje. Deus, Ele ouve a tua oração, Ele te responde hoje. Se você clama a Ele hoje, Ele vai te responder hoje. Por quê? O Espírito de Deus habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Então aqui nós vemos que aquele que chora diante do Senhor, ele é consolado. Aquele que busca o Senhor, ele encontra. Nós vamos ver que Deus ouviu a oração, de Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Aqui ele reconheceu que ele precisava do Senhor. Ele reconheceu que ele precisava da presença de Deus. Hoje nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor, buscar o Espírito Santo. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Deus, Ele ouve a oração, Ele vê as suas lágrimas. Ele ouviu a oração de Ezequias. Em meio às lágrimas ali, Deus ouviu a oração. Ele ouve a nossa oração, amém? Quando Deus falou com Ezequias, através do profeta Isaías, Deus usou aquele homem para falar com ele. Ele não se entristeceu. Ele sabia que ele poderia ali partir naquele momento se ele não se arrependesse. E tem coisas que nós precisamos nos arrepender rápido, para que o Senhor venha ouvir a nossa oração. Ezequias estava ali com uma doença muito grave. Ele estava para morrer. E ele reconheceu que ele precisava de Deus. Tem pessoas que nem na hora da enfermidade, na hora da luta, ela vendo que as coisas estão totalmente ao contrário do que Deus queria para ela não se arrepende. Ela não se arrepende, ela permanece ali no mundo, fazendo as coisas erradas. Ezequias, ele reconheceu que ele precisava do Senhor. Aqui no versículo 5 diz assim: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo,
Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. O rei Ezequias aqui, ele estava com uma enfermidade e ele estava para morrer. Só que Deus, ele enviou quem? Um profeta. Vai lá e fala com ele: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Deus estava falando com Ezequias: coloca a tua casa em ordem. Ezequias, naquele momento, ele poderia ter se indignado: mas eu sou servo do Senhor, por que eu estou passando por isso? Tem muitas pessoas que na presença do Senhor, ela começa a indagar: Deus, mas eu estou te servindo há tantos anos, por que me sucedeu isso? Senhor, por que veio isso sobre a minha casa, sobre a minha família? Por que eu estou com essa enfermidade? É porque as pessoas às vezes deixam a palavra de Deus de lado. Deus, ele nos deu poder e autoridade sobre todo o mal, sobre toda a enfermidade. Se eu tomar posse da palavra e crer que eu estou curado, naquele exato momento eu fico curado. Por que muitas pessoas não são curadas? Porque elas ignoram aquilo que Jesus deixou para nós. Ele deixou para nós o que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está nos dirigindo, nos guiando a fazer as coisas conforme está aqui na palavra. E as pessoas às vezes querem fazer alguma coisa diferente do que está na palavra. Não vai funcionar, meu irmão. Eu tenho que orar crendo que Deus, ele já me curou. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Levou sobre si todas as enfermidades. Então meu corpo é templo do Espírito Santo e eu tomo posse da minha cura. Eu estou curado. Por que as pessoas andam angustiadas, andam tristes, elas andam cabisbaixas? Porque muitas das vezes ela não quer abandonar algo que ela foi ferida. Ah, não, mas eu fui muito machucada, muito ferida. E ela vai carregando aquilo com ela. Jesus, ele já te libertou dessa prisão, essa tristeza, essa angústia. Às vezes a pessoa ela não quer se libertar. Jesus, ele libertou as pessoas que estavam presas na depressão, crise de ansiedade. Mas às vezes a pessoa não quer se libertar. Você já está livre de todo mal. Então o Senhor Jesus aqui falou através do profeta com Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem, vê o que está de errado na tua vida, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então tem pessoas que ela não quer abandonar a velha criatura, mesmo ela estando na presença do Senhor. Ezequias ali era um homem de Deus, mas na hora que veio a enfermidade, ele não questionou, ele reconheceu o erro dele e ele orou para o Senhor e ele fez o quê? Pediu perdão, virou para a parede, ele chorou muito na presença do Senhor. Quando a pessoa ela vira para o Senhor e ela chora, Deus ouve as lágrimas dela, ele vê e ele ouve a oração da pessoa. Ezequias chorou muito na presença do Senhor e Deus, ele fez o quê? Falou: então eu vou restituir os anos de vida. Deus acrescentou na vida de Ezequias 15 anos para que Ezequias colocasse a casa dele em ordem. Você imagina Deus acrescentar mais 15 anos. Olha quanto tempo eu tenho para poder colocar a minha casa em ordem. Senhor, a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Tudo aquilo que atrapalhava a minha caminhada com o Senhor, eu vou deixar de lado. Tem pessoas que ela vive 20, 30 anos no Evangelho e ela não se encontra com o Senhor. Mas será que é o Evangelho que está errado? Não, às vezes é a pessoa que não vive da palavra. Ela quer viver do jeito dela. Ela vive da maneira dela. Ezequias foi acrescentado 15 anos para ele colocar a casa em ordem. Hoje Deus está acrescentando dias de vida para nós fazermos uma reflexão de como nós estamos andando com o Senhor. E ele diz aqui, ó: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos,
e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Isso daqui é o que? É fé, é usar a fé, porque aqui Isaías, ele poderia dizer: você está curado, o Senhor te curou, mas ele quis fazer o que? A pessoa usar a fé. Às vezes nós precisamos usar a nossa fé, meu irmão. Aqui ele tomou uma pasta de figo, colocou sobre as chagas, e ali o que aconteceu? Ele foi sarado. Então nós precisamos usar a nossa fé, para que Deus ele venha fazer algo. Eu estava fazendo uma oração em casa, e Deus, eu falei até com o Senhor, eu falei: Deus, aonde Pedro passava, até a sombra dele, os demônios estremeciam, os demônios caíam por terra. O demônio, ele tem que ver a sua autoridade no mundo espiritual. Quando ele olhar para você, ele tem que estremecer, ele tem que sair. A sombra de Pedro, onde ele passava, os demônios caíam. Está escrito na palavra do Senhor. Então, se os demônios se sujeitam até a sombra de Pedro, é porque tinha muita unção sobre ele. Nós temos que ter essa unção, que aonde o diabo olhar e falar: esse aqui eu não posso tocar, esse aqui eu não posso tocar, porque ele tem o Espírito Santo, ele tem unção. Ele tem que olhar para nós e ver que ele não pode tocar na nossa vida. Aqui, Ezequias, ele estava atento ao que o Senhor estava falando. Se Deus ele tem falado para você deixar algo, deixar algo. Por quê? Porque o Senhor está acrescentando os seus dias. Coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem com o Senhor, porque os dias têm sido difíceis, meu irmão. Quantas pessoas estão perdendo a fé, quantas pessoas estão saindo da presença do Senhor. Aqui o profeta Isaías, ele usou a fé para que Ezequias viesse o quê? Se fortalecer. Pegou a pasta de figo, colocou. Quando tem campanhas nas igrejas, tem pessoas que duvidam daquilo, tem pessoas que duvidam do que o pastor está fazendo, mas ali é o que? É uma direção do Espírito Santo para que aquela pessoa venha ver o milagre de Deus acontecer. Não somente no Antigo Testamento foi feito isso, mas lá no Novo Testamento Jesus também fez, quando ele cuspiu na terra e fez o lodo para colocar nas vistas do céu. Então muitas coisas foram feitas para o quê? Para avivar a fé da pessoa. Eu vi uma mulher dando testemunho que ela consagrou a rosa na igreja e levou para casa. Só que o que ela fez? Ela pegou aquela rosa, colocou na água e depois ela ferveu aquela água e tomou banho, que ela estava com uma enfermidade. Ela foi curada. Alguém falou para ela fazer aquilo? Não, foi a fé dela. Ela somente levou a rosa para casa. Então nós temos que ter fé naquilo que a palavra de Deus fala. Não é o homem que está falando, mas é a palavra de Deus. Quando é feito pela palavra e nós tomamos posse daquilo, nós recebemos aquilo. Aconteceu aqui com Ezequias. Ezequias foi curado. Mas por quê? Por causa da fé. E ele disse aqui, e Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me salvará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Então tudo que eles fizeram aqui foi para o quê? Para confirmar o que Deus tinha falado com o profeta Isaías. Eu vou cumprir na tua vida, eu vou te sarar. Mas o que aconteceu com Ezequias antes dele receber a cura? Ele se arrependeu. Ele chorou na presença do Senhor. Deus, ele tem visto as tuas lágrimas, ele tem visto o teu choro.
tudo aquilo que você chorou na presença do Senhor, o Senhor, Ele recolheu essas lágrimas, Ele não deixou se secar, e o Senhor, Ele respondeu a tua oração. Talvez você fale, eu não estou vendo ainda o milagre acontecer. Creia no que Deus está fazendo, creia no milagre, porque aqui precisou Ezequias crer. Ele teve que crer, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo ele andando ali com o Senhor, ele precisava crer que Deus ia fazer um milagre. Como que eu vou ver um sinal da parte do Senhor? Aí o profeta Isaías foi lá e mostrou para ele que Deus estava com ele. Deus está contigo, meu irmão. Deus não te desamparou. Tudo aquilo que você clamou ao Senhor, que você orou, Deus, Ele ouviu. Aqui em Salmos capítulo 55, versículo 16, vamos abrir aqui a Bíblia, em nome do Senhor Jesus. E nós já vamos finalizar, amém? Salmo 55, versículo 16. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Então aqui o salmista Davi, ele estava dizendo o quê? Que ele confiava no Senhor. Ele invocava ao Senhor e o Senhor salvava ele. Ele podia clamar ao Senhor de manhã, à tarde, à noite. A hora que ele clamasse o Senhor ouviria a oração dele, ia ouvir a voz dele. Quando nós clamamos ao Senhor, meu irmão, não importa o tempo que você está passando aí, se é de manhã, se é à tarde ou à noite. Talvez você fale, hoje eu estou clamando ao Senhor e as coisas estão muito difíceis. Parece que está tudo ao contrário do que eu pensava. Só que se você clamar em meio a essa escuridão, Deus, Ele vai ouvir a tua oração. Então toda a tua oração Ele ouvirá. Clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Aqui Ele declara, livrou em paz a minha alma da guerra. É uma guerra interior, é o seu espírito que está em guerra. Quando você clama ao Senhor, você sente paz. Talvez naquele momento você não vê a resposta ainda, você não vê as coisas acontecerem, mas você sente paz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Tudo aquilo que você orar ao Senhor, Ele vai te ouvir. E o Senhor, Ele diz em Apocalipse, se você quiser abrir ou deixar marcado, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Deus, Ele diz lá que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, todo o seu, esse seu sofrimento que está no seu interior. Deus, Ele vai ouvir hoje, se você clamar a Ele. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu tenho que ter essa palavra no meu coração, para eu não perder a minha fé. Senhor, pode estar tudo difícil, mas eu vou crer que o Senhor está enxugando hoje minhas lágrimas, que o Senhor está respondendo hoje a minha oração. Como o salmista Davi, ele disse, livrou em paz a minha alma. Fala para Deus, Senhor, eu creio que o Senhor está livrando a minha alma. Pode ser muitos que estão contra você, pode ser no teu trabalho, pode ser na tua casa. Você fala, todos os lados eu estou em guerra, mas hoje o Senhor está livrando a minha alma, e Ele enxugará dos meus olhos toda a minha lágrima. E Deus vai te dar um sinal, assim como Ele deu ali para o Ezequias, através do profeta Isaías. Ali Ezequias, ele teve um sinal do Senhor. Deus vai te dar um sinal de que Ele está agindo em teu favor, que Ele está cuidando de tudo em teu favor. Somente precisa o quê? Crer. Eu preciso ter fé naquilo que eu ouvi hoje. Não adianta eu ouvir a palavra e sair com dúvida. Eu tenho que acreditar naquilo que o Senhor está falando. Se Deus, Ele diz que Ele está enxugando as tuas lágrimas, Ele vai enxugar. Somente clame ao Senhor. O rei Ezequias, ele poderia indagar ali com o Senhor. Ele poderia falar, reclamar. Ai Deus, mas por que me veio essa enfermidade?
Por que eu estou dessa forma? Não, ele preferiu crer. Ele falou, não, eu vou acreditar. Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal de que o Senhor está respondendo a minha oração e de que eu serei curado. E Deus foi lá e deu um sinal para ele. Deus, ele vai te dar um sinal de que Ele está trabalhando em favor da tua vida, a tua casa, a tua família, tudo aquilo que você orar, Deus vai te dar um sinal de que Ele está fazendo. Não duvide no teu coração, amém? Essa é a palavra que Jesus trouxe para nós hoje. Deus, Ele fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez essa semana você chorou por muitas coisas, mas hoje você ouviu a palavra do Senhor. E hoje Deus está trazendo alegria ao teu coração através da palavra. Choro dura uma noite, alegria vem ao amanhecer. Guarda a palavra do Senhor no teu coração, porque essa palavra ela vai dar muitos frutos. Aonde você for, você vai se lembrar. O Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito Consolador, e eu não preciso temer. As coisas podem acontecer à minha volta, como diz em Salmos 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque o Senhor ele está cuidando de mim. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Eu vou passar